Olá, irmãos e irmãs, como estão todos hoje? Eu desejo a todos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria. Desejo que estejam e que fiquem todos bem. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos ler mais uma mensagem da Virgem Maria. Ela deixou essa mensagem para sua filha Luz de Maria, dia 12 de outubro de 2020, essa mensagem. Então vamos à mensagem. Povo amado do meu filho, os meus filhos permanecem em oração, em súplica, dando testemunho do meu filho em seus atos e ações. Tenho em mente glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra. Esta é a hora da sua graça. O demônio regozija-se com as contendas entre os filhos de meu filho, contendas de irmãos contra irmãos. O demônio regozija-se em criar antagonismos, tem prazer em dominar sutilmente a mente dos meus filhos e mantê-los com pensamentos negativos para com aqueles que servem a casa do meu filho. Estejam cientes de que o dia e a hora ninguém o sabe. O dia do Senhor virá quando menos se espera, como ladrão que vem à noite. Enviei em nome do meu filho a fiéis meus para que os anuncie o que está por vir. E como no passado, desprezam-nos, julgam-nos, insultam-nos e caluniam-nos com o mesmo veneno do passado. Os meus verdadeiros instrumentos são traídos como foi o meu filho. Mas quem os alertará de tudo o que está por vir? Da boca do homem altivo sai o mal para com aqueles que a casa do Pai enviou para serem porta-vozes dos acontecimentos, para que o povo do meu filho se prepare em espírito, e o pagamento é o mesmo do passado. O povo do meu filho paga o bem com o mal. Os instrumentos são criaturas humanas que estão a transformar-se pouco a pouco. Aqueles que os julgam querem que sejam santos, mas são santos aqueles que os julgam? O meu filho abençoou os seus verdadeiros instrumentos. Olha-os com a ternura e compreensão, e quanto mais são atacados, mais graças eles providenciam para que continuem. Caluniaram meu filho. O que irão receber os seus seguidores? Olhem ao seu redor, olhem com os olhos do amor. Qual é a atitude do verdadeiro cristão? Pois quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. A humanidade está a se debater neste momento difícil, muito difícil face à proximidade do cumprimento das revelações para toda a humanidade. Afastaram-se do meu filho, e os poucos justos se contaminam com a malícia do demônio, fazendo o bem parecer mal e o mal parecer bem, diante de seus falsos juízos condenatórios e guiados por Satanás. A paz é imprescindível neste momento, para que não se prejudiquem uns aos outros. Aqueles que permanecem unidos protegem-se uns aos outros, afastam-se do mundano do pecado e voltam-se para a vida no Espírito Santo. As criaturas humanas, submersas em sua ignorância, fecham as portas aos avisos da vontade divina, não se preparam, continuam a vida como se nada estivesse acontecendo. A natureza dá sinais ao homem para que ele possa ver que tudo mudou, mas o homem continua como se nada estivesse acontecendo, tateando na escuridão, tropeçando repetidamente, rastejando como serpentes. Por esse processo vocês têm de passar, deixar de rastejar até poderem elevar-se às alturas, para que depois desta metamorfose sejam dignos de fazer parte do povo do meu filho, mas têm de mudar agora.
Aqueles que vivem no bem, praticam o bem para com os seus irmãos. Aquele que vive no mal, vê o mal em tudo, julgando e magoando seus irmãos. Regressem aqueles que se afastaram, unam-se à vontade divina. Devem alimentar-se do corpo e do sangue do meu Filho devidamente preparados, para que se elevem às alturas espirituais como criaturas do bem, arrependidos de todo o mal que tenham cometido e dispostos a fazer o bem. Quanta dor viverá esta geração, quanto lamento e quantos embates sem dar tréguas, quanta amargura encontrarão em toda parte. A terra treme como nunca antes, os vulcões arderão, as águas purificarão o homem, os ventos aparecerão sem aviso prévio, os pensamentos dos meus filhos, desviados pela maldade, atuarão contra os seus irmãos por causa do pouco amor e da falta de fé nos assuntos do meu filho. Tudo isto para que se convertam antes de que se percam totalmente. Orem, filhos, orem. A tempestade sairá da igreja de meu filho e arrastará muitas criaturas que não têm fé. Orem, meus filhos, orem o Santo Rosário e instruam-se para que não caiam nas garras do mal, para que cresçam o espírito, para que sejam mais espirituais, tornando-se criaturas do bem. Dei frutos de vida eterna. Orem, meus filhos, orem pela América Central, pela Itália, pela Holanda, e não se esqueçam de orar pela Argentina. A humanidade está convulsionada, isso porque os dominadores da humanidade apressaram o avanço para se apoderarem de toda a humanidade. O mal e os seus capangas desejam possuir a humanidade e, por isso, atacam com uma nova doença. Vocês, meus filhos, mantenham a fé inabalável. As legiões angélicas os protegem. O filho convertido é uma luz que atrai as legiões angélicas. Orem, mudem, convertam-se em criaturas de paz e bem. Não paguem o bem com o mal, sejam gratos. Orem por vocês mesmos, orem por sua conversão, orem para que não fraquejem. Não temam, estou aqui para protegê-los, não os abandono. Eu os amo e os abençoo. Mãe Maria. Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima concebida sem pecado. Bom, eu vou ler aqui um comentário de Luz de Maria. Irmãos, o que está por vir é mais sério do que se espera. A esperança é a misericórdia divina, mas antes temos de nos dispor à conversão. Não estamos sozinhos, todo o céu está conosco, mas o inimigo está à espreita e não devemos nos descuidar. Amemos, pois a medida do amor à maneira divina é sustentada pela Santíssima Trindade e pela nossa Mãe. Amemos ao próximo na vontade divina. Amém.